de volta com o programa O Divã de André Kepp. E atualmente com temas sempre muito interessantes, procurados com muito carinho, para explicar o que está acontecendo no mundo. E hoje, olha o tema: caos, maldade ou loucura? Quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp, sou psicanalista, psicólogo, doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC. E todos esses temas nós estudamos muito em psicologia social. Psicologia social, ela procura entender a sociedade a partir do comportamento humano. Então, olha o problema. Vivemos na atualidade um caos no mundo inteiro. Esta pandemia nos trouxe várias pragas adicionais. Nos trouxe tensão, as pessoas brigando entre si. Eu já falei, vamos parar com briga, agressividade, etc. Vamos tentar nos entender, vamos tentar dialogar na família, entre as amizades e tudo mais. Trouxe angústia, que é uma dor na alma, é uma forma de descrever, né? Trouxe pânico, então esse pavor de se contaminar, pessoas completamente apavoradas. Trouxe ansiedade, uma inquietação interna o tempo inteiro, você fica tenso, nem sabe por quê. Um estresse com vários sintomas físicos decorrentes, o estresse provoca alguns sintomas físicos. Trouxe confusão, dificuldade de discernimento, discernir, né, julgar, criticar e observar, ou esclarecimento, né? Então, um termo mais tranquilo, dificuldade de esclarecimento. Sétimo, e falta de esperança para muitas pessoas. Achamos que está tudo perdido e não há mais o que se fazer. Muitas pessoas estão pensando isso. Só que lembremos da frase de Dante quando ele estava na porta do inferno. Dante viu no inferno a seguinte frase: Voi que entrate, lasciate ogni speranza. O que quer dizer? Vocês que entram, abandonem a sua esperança. Então, quando nós abandonamos a nossa esperança, nós estamos entrando num verdadeiro inferno. Portanto, se perdemos a esperança, viveremos no inferno. Então, precisamos manter a esperança. Aqui cabe uma reflexão de Ítalo Calvino, no último parágrafo do seu livro As Cidades Invisíveis. Então, deixa eu falar desse último parágrafo. O que Calvino escreve? O inferno dos vivos não é algo que será. Se existe aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos, então formado por nós. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas. Aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo, que é o processo de alheamento, de alienação. Toca o barco, deixa as coisas acontecerem, eu não estou nem aí, eu vou ficar alienado. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno e preservá-lo e abrir espaço. Então, quem e o que não é inferno? Vamos descobrir e abrir espaço dentro disso. Então são reflexões muito bonitas, né, de Ítalo Calvino, no seu livro maravilhoso, mais famoso, mais conhecido, As Cidades Invisíveis. Vamos continuar com a nossa reflexão. Na mitologia grega, Pandora abriu uma caixa e saíram dela todos os males do mundo, permanecendo apenas a esperança. Isso também aqui é simbólico. Então, Pandora, da mitologia grega, foi a primeira mulher e tudo mais, e ela abriu essa caixa. Saíram todos os males, mas permaneceu a esperança.
precisamos manter a nossa esperança. Essa é a mensagem. Ou seja, precisamos manter a nossa esperança de que nos libertaremos desse caos atual. Isso é muito importante. Os males humanos podem ser resumidos em 2, e numa linguagem bem simples, bem fácil, bem tranquila. Primeiro, a maldade. Segundo, a loucura. A maldade são os problemas éticos e morais que prejudicam as pessoas. Então, quando se produz o caos propositalmente, quando se traz a maldade propositalmente. A loucura são os delírios, que são alterações dos juízos, né, a respeito da realidade. A pessoa perde o discernimento entre fantasia e loucura, entre realidade e imaginação. Ou fantasias que trazem um estado de confusão em nosso interior. Agora, voltemos à pergunta inicial. O caos que vivemos na atualidade foi provocado pela maldade humana, ou seja, propositalmente, ou pela loucura humana? Seria uma decorrência das nossas confusões? Então, uma pergunta. Você pode considerar a primeira hipótese, que eu vou colocar novamente em forma de pergunta. Será que o caos atual foi provocado propositalmente para quem o produziu vir depois com a solução? Então produz-se o caos, aí depois chega aqui com a solução. Não, a solução para resolver tudo é essa, né? Então será que ele foi provocado pela maldade? Pergunta. Você pode acreditar na segunda hipótese. Será que o caos atual é decorrente do nosso estado de confusão? Será que ele vem do nosso estado de confusão? Então, provocado pela loucura? Eu gosto de uma hipótese que mescla uma coisa com outra, já que esses são os 2 grandes problemas humanos. Será que existem no mundo algumas pessoas interessadas em provocar o caos, para depois vir com as soluções? A maldade humana é um problema que precisa sempre ser considerado. Será que existe o interesse de alguns de provocar o caos para depois propor a ordem? Será? Se isso acontece, será que em meio ao caos as pessoas entram em estado de confusão e começam a brigar umas com as outras? Então, em meio ao caos instalado, então as pessoas entram em estado de confusão, começam a brigar, ficam apavoradas, criam todo um clima negativo? Será que o caos faz com que as pessoas entrem em uma loucura provisória com agressividade e medo? Então, uma loucura do momento, né? Com muita agressividade, um brigando com o outro. Já disse, né? Melhor não brigarmos entre nós, mesmo com posições mentais diferentes, né? Posição A, posição B, posição política, econômica A ou B, religiosa A ou B. Não vamos mais brigar entre nós, né? Vamos ficar focados no problema. Com agressividade e medo, então todo o pavor, né, provocado por esta pandemia. Cabe aqui um último questionamento que eu vou trabalhar bastante esse último questionamento. Será que essa pandemia não trouxe toda a maldade e toda a loucura humana à tona para que nós a percebamos? Porque é o seguinte, você já percebeu uma coisa? O quanto as pessoas estão mais atentas, o quanto as pessoas estão mais ligadas, o quanto elas estão percebendo mais o problema do mundo, os problemas do mundo? Não tem isso? Será que tudo que estava escondido enquanto maldade e loucura não se torna mais visível para nós na atualidade? Será que tudo que a gente não via com tanta clareza, né? Planos, conspirações, né? E eu já fiz um programa sobre as conspirações, né? Não são teorias de conspiração, mas são arranjos de bastidores, né? Será que tudo isso que estava muito escondido não veio à tona agora
para que a gente observasse e visse tudo com maior clareza. Outra pergunta. Você não tem impressão de que esse momento de caos está abrindo os nossos olhos para toda a maldade e toda a loucura que estavam escondidas nos bastidores da humanidade? Então, tudo que estava nos bastidores, né? Tudo aquilo que estava escondido, será que não está vindo à tona? Olha o grau de consciência que as pessoas estão despertando na atualidade. Parece que nós estávamos num profundo sono, achando que estava tudo bem no mundo, e agora acordamos e começamos a perceber que não está tudo bem, que temos problemas muito sérios para serem resolvidos. E nessas duas dimensões, que são as dimensões dos problemas humanos, a maldade e a loucura. A maldade sendo essa atitude antiética, contra a moral individual. A ética tende a ser mais externa, né? Código de ética. E a moral tende a ser mais interna. Então, a moral que cada um de nós carrega consigo. Então, será que neste momento atual, né, não estamos vendo mais a maldade humana, não temos mais a consciência da maldade humana em todos esses arranjos de bastidores, e também a loucura humana em toda a sua extensão? Será que não estamos enxergando mais os problemas do mundo desde que o mundo é mundo? E aí vem uma última pergunta. Será que estamos em uma época pior ou estamos enxergando mais a maldade e a loucura humana? Será que atualmente é uma época pior ou estamos enxergando mais as coisas? Na minha opinião, ocorrem os dois simultaneamente. Então, os dois problemas ocorrem simultaneamente. Estamos, sim, numa época de caos, numa época muito complicada no planeta, não é só no Brasil. Não é um problema regional, é uma pandemia, é um problema no planeta. Agora, esta época nos permite enxergar todos os problemas atuais e mesmo antigos do ser humano. Então, trouxe o caos, agora, junto com o caos, trouxe a consciência. Então, atualmente, estamos mais conscientes, estamos mais cientes do que ocorre no mundo em termos de problemática humana. O ser humano também tem um lado bom, verdadeiro, da espiritualidade, mas ele tem um lado problemático. E essa problemática humana existe há muitos anos, né? Então, mas André, da onde vem? Então aí temos que procurar alguns textos. Se procurarmos, por exemplo, Freud, o Freud vai dizer que todo ser humano é, no mínimo, neurótico. Então, que tem uma neurose, no mínimo, se não uma psicose. A neurose é a problemática menor, mas que todos nós temos. Então, é composta de fantasias. A psicose é composta por delírios. Qual que é fantasia e delírio? Qual que é a diferença entre fantasia e delírio? Na fantasia, você imagina alguma coisa, mas depois você questiona, será que isso é real, será que não é? No delírio, a pessoa tem certeza desta fantasia. Eu, quando era pequeno, assistia muitas apresentações do meu pai, Norberto Kepp, e ele contava sempre essa história. Ele dizia assim, bom, o neurótico constrói castelos no ar. O psicótico mora neles. E o psiquiatra cobra aluguel. Então era uma historinha muito divulgada em todas as apresentações dele, ele falava. Mas isso dá uma dimensão, essa brincadeira traz uma dimensão de que a neurose é a nossa problemática de fantasia, tudo aquilo que nós imaginamos, mas depois questionamos e chegamos mais próximos de uma realidade, vamos chamar assim.
Já a psicose é a pessoa que tem certeza. Então, aquela pessoa que tem certeza das suas fantasias, ela defende as suas fantasias. Então, isso é o delírio, que é uma alteração do juízo de realidade. A pessoa perde a noção do que é a realidade e do que é fantasia. Agora, essas duas dimensões, se pegarmos textos antigos, estão na história da humanidade há muitos milênios. Se pegarmos textos do budismo, se pegarmos textos do cristianismo, do judaísmo, até do hinduísmo, de todas as tradições antigas, todas elas dizem que o mal é antigo. Então nós temos há milênios essa dimensão da maldade e há milênios a dimensão da loucura. E nós precisamos entender que essas duas dimensões estão envolvidas na problemática atual. Mas, André, como é que nós nos libertamos tanto da maldade quanto da loucura? Pela consciência. Quanto mais consciência você tem do seu desequilíbrio, das suas fantasias, mais são você se torna. É um paradoxo. Então, a própria consciência do nosso desequilíbrio nos equilibra. E a própria consciência da nossa maldade faz com que a gente busque a virtude. Então, é num constante estado de aprimoramento interno. Eu conscientizo a minha loucura, me torno mais são. Eu conscientizo a minha maldade, procuro uma atitude melhor. Então, é uma melhora contínua, um aprimoramento contínuo que todos nós precisamos e podemos buscar na nossa existência. E essa é a solução a médio e longo prazo para a problemática humana. E agora está aflorando tanto, vamos aproveitar e fazer uma grande conscientização para nos libertar destes problemas. Quero dar apenas algumas dicas para você. Você que quer fazer um curso, você pode vir aqui na página da Vibe Mundial. Vibe se escreve VIBE, mundialfm.com.br e acessar em cursos. Lá você encontra o meu curso de inteligência emocional, que você pode requisitar, fazer e tudo mais. Se você precisa de um atendimento psicanalítico ou psicológico nesse período de crise, confinamento, quarentena, então você, ou agora de volta às atividades, você pode entrar em contato comigo, prefira pelo WhatsApp ou SMS, 996842357. 996842357. Sempre falo do meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, e do meu livro, aqui no Brasil, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. O livro internacional foi feito pelas Novas Edições Acadêmicas e você adquire pela Amazon.com. E o meu livro, aqui do Brasil, é da editora Madras e você adquire em todas as livrarias. Então vamos para uma reflexão final. Eu falei de esperança no começo. Aí é que é o ponto importante. Não podemos perder a esperança. Ah, André, mas me parece uma esperança vã. Uma esperança que não vai resultar em nada. Eu estou me iludindo se tiver esperança com a humanidade e com o ser humano. E aí que eu te falo uma coisa. Numa época que os problemas humanos afloram, é uma época que, por um lado, sim, é uma época de uma crise maior, sim, de um lado. Mas, por outro lado, as pessoas começam a despertar. Começam a despertar a consciência dos problemas. E começam a observar as coisas de uma outra forma. Então, esse despertar das pessoas é o que é chamado de conscientização. E pela nossa conscientização, nós podemos nos libertar da maior parte dos problemas humanos. Puxa, André, mas são problemas de milênios? Ah, não vai ter jeito. Tem jeito, sim. Porque nunca houve, por outro lado, tamanha consciência das pessoas. Você observa que todas as pessoas estão investigando o que está acontecendo. Todas as pessoas estão investigando seriamente.
Então a consciência humana despertou de uma forma que não havia despertado antes. E até com um senso de urgência, né? Se não reagirmos, se não, neste momento, tivermos uma consciência clara e agirmos a partir dessa consciência, o que vai acontecer conosco, do planeta inteiro? Então é um período de grande consciência, continue estudando, continue investigando. Eu aqui faço as perguntas, né, para despertar esse questionamento, para despertar os seus estudos. Sempre trago um texto que você pode ler. Hoje eu trouxe As Cidades Invisíveis, trouxe Dante, Divina Comédia, trouxe Pandora, da mitologia grega. Então são estudos interessantes que você pode fazer, mas uma coisa que é importante, mantenha sempre a esperança. Por isso, na mitologia grega, com a abertura da caixa de Pandora, todos os males saíram, ela fechou imediatamente a caixa e permaneceu esperança. Então a esperança é o que deve nos mover no período atual, e não uma esperança vã, e não uma esperança ilusória. Afinal de contas, então vamos terminar falando de espiritualidade. As forças espirituais do mal não são tão poderosas quanto as forças espirituais do bem. Faz o seguinte nesse momento atual. Se volta para a tua espiritualidade, na forma de orações, na forma de meditações, dependendo da sua espiritualidade. Trabalha muito com a sua espiritualidade. Aproveite esse momento para se ligar muito na sua espiritualidade. E a partir dessa ligação com a espiritualidade, encontrar as soluções da espiritualidade, pela sua intuição, pela sua inspiração. E todos nós fazendo isso, nós conseguiremos. Tenha certeza disso. Eu tenho os meus motivos para acreditar. Um dia eu falo deles. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.